Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Fressia e hoje vamos aprender a como configurar backups no SQL Server Express. Primeiramente, pessoal, temos aqui a nossa máquina virtual, então, com o SQL Server Express instalado, uma versão do SQL Server 2012. Como vocês podem ver, a gente tem a aba Management aqui no SQL Server, porém não temos os planos de manutenção e também não temos o SQL Server Engine, que é o responsável por realizar o agendamento das tarefas no SQL Server. Então, para a gente configurar os backups no SQL Server, primeiramente a gente precisa de um script. Eu aconselho todo mundo a estar utilizando então o script do Ola Hellegrin. É um pacote de scripts de SQL Server totalmente gratuito que vocês podem estar utilizando. Esse é o site. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo abaixo. Então, esse script ele possui uma série aí de outros scripts embutidos, como a própria parte de backup, a parte de verificação de integridade dos dados, como a parte de index optimize. Então, para utilizar essa solução, a gente vem aqui e realiza o download do Maintenance Solution, certo? Eu já tinha realizado o download desse script, está aqui na minha pastinha C. Vamos abrir esse script, vamos copiá-lo e colar aqui no SQL Server. Alguns pontos que a gente precisa notar aqui, ele vai especificar qual é a base de dados que tu quer criar os objetos, porque ele cria uma série de procedures, funções e algumas tabelas. Então você precisa especificar qual é a base de dados que você quer usar. Se você quer usar a base master, deixe essa base. Se você quiser usar qualquer outra, basta especificar. Como não temos o SQL Agent, aqui nessa variável createJobs especificamos a letra N, né, de no. A gente não quer criar os jobs. E uma outra variável aqui é o Backup Directory. Então a gente especifica onde os backups serão criados. Se você especificar aqui o padrão, vai criar na pasta C. Vocês podem especificar também em qualquer outro diretório, fica ao seu critério. Vou criar o script está então criado. Se vocês verificarem agora na base master, vocês terão aí algumas rotinas, algumas procedures e uma tabela criada. Então já temos aí o primeiro passo totalmente configurado. Posteriormente, o que precisamos é configurar a rotina de backup e configurar os scripts que irão chamar essas rotinas de backup. Uma das maneiras que eu vou ensinar para vocês aqui, e que é a maneira que eu estou utilizando no momento, você poderá criar uma pasta, então, uma pasta em qualquer diretório chamada scripts. Você precisa de duas pastinhas aqui, a SQL CMD Files e o SQL Files. O que é o SQL CMD? Basicamente, o SQL CMD é o utilitário de linha de comando, né, do SQL Server, que realiza a conexão através do prompt de comando do SQL Server. Então, se vocês não quiser conectar através da interface gráfica, você pode conectar através do SQL CMD. Se vocês quiserem realizar um teste, vocês podem ir na sua própria máquina, né, no prompt de comando, digitar CMD. Aqui eu vou ter a telinha dele, então você pode vir, simplesmente digitar SQL CMD, tracinho, ponto de interrogação, você vai ter todos os parâmetros do SQL CMD. Então, para a gente desconectar a nossa instância aqui, o que a gente está usando? Parâmetro "-s". O que significa o "-s"? Significa qual servidor. Qual o parâmetro "-e"? O "-e" é o Trusted Connection, ou seja, ele vai utilizar o Windows Authentication para se conectar no SQL Server. "-i" significa o que? Vamos dar uma olhada aqui. O "-i" significa, vamos achá-lo, Input File, logo aqui abaixo, significa que vamos mandar um arquivo .sql para ser executado dentro da instância. E o "-o" significa o que? O output file, ou seja, eu quero pegar a saída desse meu comando
e jogar num arquivo de log, por exemplo, certo? Então, se vocês primeiro precisam então configurar esses arquivos do SQL-CMD. Então eu configurei vários arquivinhos aqui, ó, para o backup full. Configurei aqui para o backup diff, para o diferencial, apontando para o meu arquivo, para o meu script de backup diferencial, e criei o meu arquivo para executar backups de log, que aponta então lá para o meu script de backup de log. Na nossa outra pastinha, a gente tem então os scripts.sql que executam os backups. Então, se a gente abrir o script, o que ele está fazendo? Ele está executando a procedure na base master database backup, está passando alguns parâmetros, como quais as bases para fazer o backup, qual diretório, qual tipo de backup. Aqui tem uns outros parâmetros. Eu aconselho a todos verificarem no próprio site os parâmetros que estão disponíveis. A gente tem uma lista de parâmetros disponíveis aí, então vocês podem estar adequando ao ambiente de vocês. Temos isso então, ó, tanto para o backup diferencial, como também para o backup de log. Então vamos ver como a mágica acontece, na verdade. Se vocês simplesmente executarem aqui ou derem um duplo clique nesse fullbackup.bat, o que ele fez? Ele se conectou no SQL Server e executou um backup full. Como que a gente consegue ver agora esse backup executado? Vamos voltar aqui, ó, na nossa pastinha cbackup. Ele criou uma pasta com o nome da instância, criou uma pastinha para base de dados e criou aqui o nosso arquivo de backup, certo? Vocês podem desconsiderar esse outro aqui, que já era um arquivo existente. Se executarmos o arquivo novamente, ó, ele vai realizar um novo backup full. Vocês podem ver que daí a gente vai ter um novo arquivo criado. E isso acontece para todas as bases de dados da minha instância. Se eu quiser executar um backup diferencial, a mesma coisa, dou um duplo clique, ele vai lá e executa o meu backup diferencial. Vocês podem ver que, ó, uma pastinha de nome diff foi criada e ele executou o backup do mesmo. Até aí já está tudo pronto, já temos os scripts criados, enfim. 80% do nosso trabalho já está praticamente completo. O que a gente precisa agora é o quê? Realizar o agendamento. Como o SQL Server Express não possui o SQL Agent, o que a gente utiliza? A gente utiliza o próprio agendador do Windows para agendar as tarefas, certo? Então aqui no Windows Server, como é o meu Windows Server 2012, eu vou utilizar então o Task Scheduler, certo? Então, basicamente a gente irá utilizar o Task Scheduler. Aqui eu vou pesquisá-lo. Encontrei o Task Scheduler. Eu já tinha aqui uma configurada, então eu vou apenas apagar e vou criá-lo novamente para vocês verem como é que a gente faz a configuração. Então vocês clicam aqui na barra direita Create Basic Task. Vocês podem dar um nome aqui, Full Backup Diário. Especificam quando que vocês querem qual é a periodicidade dessa execução. Então vai ser diária. Quando que vai começar? Então a gente pode colocar para começar hoje e vou colocar para começar às 8 horas da noite. Correto? O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele starte um programa. Então eu vou lá na pasta onde eu criei os arquivos .bat e seleciono ele. Então estou selecionando aqui o do Full Backup. Finish, criei aqui o meu agendamento. Vamos fazer um teste então para provar que tudo está dando certo. Vamos apagar a pasta. Vamos clicar com o botão direito
e ele vai ser executado. O que a gente viu aqui? Que a pastinha foi criada novamente, foi criada a pasta para a base e foi criada a pasta para o backup full, e o nosso backup está aqui. Então, basicamente, vocês precisam fazer isso agora com o backup diferencial e com o backup de log, apenas adequando para o ambiente de vocês. Lembrando também que a gente configurou lá no arquivo, no CMD, como a gente pode visualizar aqui, a gente configurou um log para ele, ou seja, o comando, a saída, o resultado do comando a gente está jogando para esse arquivo aqui, ó. Então, se a gente vir e abrir esse arquivo, tá aqui todo o log de execução do nosso backup. Então, ó, vocês podem ver aqui quanto tempo durou o backup. Como eu não tenho nenhuma outra base, e essas bases são pequenas, né, ó, vocês podem estar verificando aí o tempo de duração. Se deu algum erro, o erro vai estar nesse arquivo também. Então vocês podem utilizar esse arquivo para estar realizando algum troubleshooting posteriormente, caso encontrem algum problema. Então, assim, basicamente era isso que vocês precisam para configurar um backup no SQL Express. Eu vou colocar todos os detalhes como links na descrição do vídeo logo abaixo, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e até a próxima.